Glória a Deus. Você pode sentar. Santo é o Senhor. Esse mês eu tenho ministrado sobre um tema. Sua biografia não determina o seu futuro. Aquilo que aconteceu na sua história não determina como será o seu futuro. Eu tenho falado isso nos últimos 2 domingos. Semana passada eu ainda ensinei algo sobre como você estabelecer e conquistar um grande projeto. Um grande projeto é criado futuro, passado e presente. Passado, presente e futuro é cronológico. Conquista é futuro, passado e presente. A gente cria no futuro, analisa o passado e decide no presente. Diga isso: meu passado não determina quem eu serei. Ou seja, quem você será é uma decisão pessoal sua. Quem você será são as promessas que Deus já liberou sobre a sua vida. E se você não tem nenhum... Tem alguém aqui que não tem nenhuma promessa de Deus? Ninguém teve coragem de levantar a mão, mas se você não tem nenhuma promessa de Deus, vai ter uma agora. O Senhor te diz que os caminhos dele para você é maior que os seus caminhos. Os pensamentos dele para você é maior que os seus pensamentos sobre você. Porque ele quer te dar o fim, o alvo, o que você sonha, mas ele sabe como fazer isso. Ele não é um Deus que prepara o mal, mas ele prepara o bem para você e toda a sua casa. Se você não tinha, já tem uma hoje. Pronto, tem uma promessa. Diga: real na minha vida, não é o que eu estou vivendo agora, mas são as promessas de Deus, que todas elas se cumprirão. Oh, meu Deus do céu! E hoje eu quero continuar falando sobre isso. E eu quero falar sobre como você pode usar o seu passado para construir o seu futuro. E é interessante isso. Por quê? Porque a gente quer pegar do nosso passado o quê? As experiências, o discernimento, o conhecimento, para construir um futuro próspero. Não existem coisas no passado que não foram boas, e elas são melhores para você do que as boas. Entendeu ou não entendeu? Nem eu entendi o que eu falei. Se a boa não é boa, é melhor do que a ruim não é boa, eu não entendi. Tem experiências no passado que são boas, mas existem experiências ruins que são para você melhor do que as boas, porque ela te fará conquistar coisas grandes no seu futuro. Deuteronômio capítulo 32, versículo 7 diz assim: lembra-te dos dias da tua antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Moisés está dizendo ao povo, gente, para aí, ele motiva o povo a lembrar das experiências do passado, a consultar os anciãos, a consultar os pais, a aprender com as histórias dos ancestrais. Ou seja, o passado não é todo ruim, mas apenas você precisa saber usar o passado para conquistar o seu futuro. E não são só as coisas boas do passado que te levam a conquistar coisas boas no futuro. Aquilo que mais te ajuda, além de conhecimento, experiência, além de discernimento, aquilo que mais te ajuda a alcançar grandes coisas na sua vida são perdas, frustrações e traumas. Pastor, isso é tudo coisa ruim. Eu te disse que tem coisa ruim que é melhor do que as coisas boas que aconteceram na sua vida. Na nossa história, nós passamos por traumas, nós tivemos perdas, nós fomos frustrados, e isso traz uma carga de informação, de preparo,
para a gente conquistar coisas muito maiores, e eu quero te mostrar isso. Frustração não é algo ruim. Gente, eu postei um vídeo falando sobre frustração, que eu estava num restaurante, vi lá uma criança, e eu disse, é uma geração que não pode ser frustrada. O vídeo bateu 2 milhões de visualizações, sabe por quê? Porque essa geração está necessitada de aprender como funciona a vida. Eles não sabem e não estão sabendo ensinar. Não foram os meus lindos olhos azuis que me deram 2 milhões de visualização, é o assunto. Querido, frustração é algo extraordinário. Eu quase levantei a mão e disse, vou profetizar que você vai ser frustrado essa semana. Quase, foi por pouco, me segurei aqui. 1 Samuel capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. Ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para estar com ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, endividado, quebrado, falido. E todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso, amargurado, abatido, angustiado. E ele se fez chefe, líder, capitão, e eram com ele uns 400 homens. Ah, essa história você tem que entender. Davi está no pasto, cuidando de ovelha. Deus manda o profeta ir na casa do pai dele, ungir um filho rei. Nenhum serviu, e ele disse, tem mais um? Tem, né? Um ruivinho, sardentinho lá no pasto, cuidando de ovelha, chama. Veio, profeta toma o óleo e unge Davi, rei de Israel. Diga, uau! Ele saiu dali e voltou para o pasto, para cuidar de ovelha. Pior, como rei de Israel, começou a ser perseguido pelo rei, pelo exército do rei. Eu estava lá no pasto cuidando de ovelha. O cara me chama e diz, agora tu é rei. Você imagina aquele adolescente? Adolescente é adolescente, naquela época, hoje é tudo igual. Imagina ele saindo de casa, uau, com a funda dele, eu sou rei, caraca, meu Deus, eu sou o cara. E de repente ele volta para o pasto e começa a ser perseguido. O que é a frustração? A frustração, ela nasce entre a expectativa e a realidade. Eu te explico melhor. Você diz, amor, hoje eu saio às 6, se arruma, eu vou chegar em casa, tomar um banho rapidinho, a gente vai para o shopping, vamos no cinema, depois vou te levar para jantar lá no Dô, estou fazendo propaganda, lembra, vou te levar para jantar lá no Dô, e a gente volta para casa, e vamos ter uma noite extraordinária. Qual o nome disso? Diga, expectativa. Não, vocês falaram mal. Diga, expectativa. Não, diga mais bonito. Expectativa. Meu Deus, vocês estão ruins. Hoje vocês não comeram, não? Vamos lá, 1, 2, 3. Ele está quase saindo. O chefe dele diz assim, você já entregou esse relatório? Ele disse, mas não é para segunda? Não, a matriz pediu que é para amanhã, às 8 horas da manhã. Eu quero que você finalize o relatório agora. Não dá tempo. Ele diz, não dá tempo de quê? Eu vou levar umas 2 horas. Ele diz, não tem problema, eu espero. Inclusive eu até vou ficar aqui, nem vou para casa. A pessoa pega e tenta fazer rápido. E quando ele se toca, é 6h30. Ele pega o celular, acaba a bateria. Ele diz, não, eu vou terminar isso rápido. E aí ele consegue, ao invés de 2 horas, ele termina em 1 hora. E ele sai, e ele esqueceu de pôr o celular para carregar. Mas não tem problema, já estou indo para casa. Ele pega o carro, quando ele sai, fura o pneu. E ele está sem celular.
e começa a chover. Ele não teve o que fazer. Ele foi trocar o pneu. Quando ele pega o step estava vazio. Resumo da história: que hora que ele chegou em casa? 9 horas. Sem celular. Ai, Deus. Diga, qual é o nome disso? Diga, realidade. Qual é o nome disso? Expectativa, que hora era? Realidade, que horas? Quem que nasce? Eu usei o nome frustração para não usar o nome conflito. O conflito, ele nasce entre a expectativa e a realidade. Por quê? Porque quando a realidade não encaixa com a expectativa, gera frustração. E a frustração tende ao conflito. O resto da noite você já sabe, né? Ela já tirou a maquiagem, a roupa. Ei, meu filho, a coisa já. Ou seja, Davi é ungido rei. Qual é o nome disso? Vai lá, gente, me ajuda? Expectativa. E ele vai para onde? Para o trono? Palácio? Pasto. Realidade. E quando ele chega no pasto, o rei manda chamar ele e começa a perseguir. Resumo, ele tem que fugir. Ele foge para onde? Ele foge para uma caverna. Escute o que eu vou te dizer. A frustração é uma das melhores coisas na vida de um ser humano, porque toda frustração constrói uma personalidade e um caráter forte. Pessoas de personalidade forte é porque passaram por muita frustração. A frustração, ela te leva a viver determinado. Fiz e não aconteceu, era para ser e não foi. Pensei, mas não aconteceu. O que acontece? Você se torna uma pessoa determinada. Você se torna uma pessoa prudente. Você se torna uma pessoa dedicada. Isso é o quê? Personalidade forte. A frustração, ela é fundamental na formação de um caráter. O que Davi faz? Foge para uma cova, caverna, lá no monte. E aí vai chegando o poderoso exército, quebrado, falido, angustiado, miserável, divorciado, expulso de casa, abatido, depressivo. Só chegou essa raça. Ei, leia a história. Vai ver como é que termina essa história. Os 400 que estavam na caverna de Adulão, quem eram? Os valentes de Davi. Homens valentes, ousados, de caráter, personalidade. Por quê? Porque o seu líder foi um homem que passou por frustração. Frustração forma personalidade, forma caráter. Frustração cria um líder poderoso. Eu quero declarar e profetizar sobre você que toda frustração na sua vida não foi uma cova para te enterrar, mas foi uma rampa para te alavancar. Grande será o seu futuro, por causa das experiências frustradas no seu passado. Ah, meu Deus, só quem foi frustrado, diga eu. Segundo, você achou que eu ia pregar? Eu devia ter mudado o tema dessa mensagem, eu devia ter colocado assim: 3 coisas ruins que vai te ajudar. Segundo, perda. Quem nunca perdeu? Eu já perdi. Ninguém perdeu nada na vida? Nossa, me senti estranho aqui agora. Todo mundo já perdeu dinheiro, namorada, já perdeu carro, casa, oportunidade, não precisa nem dizer, né? Você perde até hoje. Perdas, todos já passaram por perdas. Gênesis capítulo 37, versículo 28. Passando ali, pois, alguns mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas,
os quais levaram José para o Egito. Garoto nasce, amado pelo pai, vivendo com toda a família, cheio de expectativas, cheio de sonhos, e de repente os irmãos dele pegam e jogam ele numa cova, tira ele da cova, vende para mercadores como escravo. Presta atenção aqui, ele perdeu o pai, ele perdeu a mãe, ele perdeu a casa, ele perdeu a família, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu o direito, ele perdeu a paz, ele perdeu a liberdade, ele perdeu tudo, ele perdeu absolutamente tudo. Guarda o que eu vou te dizer, a perda na vida de José trouxe um desejo de conquistar. Entrou na casa para trabalhar, conquistou a posição mais importante. Foi preso, entrou na prisão, conquistou a posição mais importante. Foi falar com o faraó, conquistou o cargo mais importante. O que a perda trouxe na vida dele? Desejo de conquista. Guarda o que eu vou te dizer. Tudo que você perdeu na sua vida, use isso como um grande propósito, porque essas perdas trouxe na sua vida os maiores ensinamentos, porque são essas perdas que te mostram que você precisa mudar o teu temperamento e controlar ele. São essas perdas que te mostram que você precisa ser um homem e uma mulher muito mais cheio do Espírito Santo de Deus. São essas perdas que te mostram que você ainda não está preparado e nem capacitado, e você precisa se capacitar e preparar. São essas perdas que trazem as maiores informações da sua vida. Aonde eu tenho as maiores informações da minha vida? Aonde é o lugar que eu mais posso aprender? MBA em Harvard? Não. Aonde eu vou ter? Nas perdas, porque a perda, ela tem uma conversa pessoal e íntima com você toda noite, cara a cara, dizendo: burro, tá vendo? Se não tivesse falado, se não tivesse comprado, se não tivesse confiado, tá vendo? Vai lá, isso aí, seu lerdo, não quis estudar, teve oportunidade de fazer aquele cursinho vagabundo de inglês, mas agora não está lá no cargo, porque não sabe nem falar the book on the table. Eu sei que é is on the table, eu só falei on the table para saber quem sabia. Olha para mim, querido, a perda é o que traz as maiores cargas de informações sobre a nossa vida. São as perdas que te ensinam a não fazer daquele jeito. Alexandre Graham Bell, que descobriu, inventou a lâmpada, ele tem uma frase, todos já sabem: depois de errar 1000 vezes, alguém disse: por que não para? Você já fracassou 1000 vezes? Ele disse: não, eu aprendi 1000 formas de não fazer a lâmpada. Ou seja, ele foi aprendendo todas as formas de não fazer, até um dia que ele aprendeu a de fazer. Todas as perdas na sua vida te ensinaram. Agora, tem gente que perde e morre no tempo da perda, mas tem gente que perde, se reinventa, levanta e se motiva para conquistar muito mais. É o garoto que perde no futebol e começa a jogar melhor. É o garoto que leva um fora de uma garota e conquista a garota melhor, e a mais bonita e a mais cheia do Espírito Santo que tem na cidade. É o garoto que perde uma oportunidade e ele entra e começa a trabalhar como nunca e cria a sua própria empresa e o seu próprio negócio. Toda perda, ela traz informações e gera na nossa vida o desejo de conquista. Eu quero declarar que no seu passado, nenhuma perda foi em vão, mas todas elas serão seus professores, te ensinando como fazer melhor, porque no teu futuro, cada perda se transformará em uma colheita de grandes vitórias em nome de Jesus. Ah, é para alguém aqui isso. Terceiro e último, traumas. Querido, trauma é um negócio tão bom,
tão bom, que você devia acordar de manhã e dizer assim: Senhor, eu queria um trauma hoje. Me dá, Pai, em nome do Senhor. Mas um trauma grande, eu não quero trauminha não, é que esse trauma mesmo assim, ó. Você não tem ideia o que significa um trauma na vida de uma pessoa. Traumas podem destruir uma pessoa? Lógico que pode, gente. Eu prego desse jeito, porque eu estou te motivando a prosperar no teu futuro, e não estar amarrado ao teu passado. É óbvio que traumas destroem muitas pessoas, mas o trauma é uma das armas mais poderosas para mudar o seu modelo mental. Nada é tão poderoso quanto um trauma. Josué capítulo 4, versículo 7, eu acho isso extraordinário. Deus dando uma orientação a Josué: então lhes direis que as águas do Jordão se separarão diante da arca da aliança do Senhor. Passando ela pelo Jordão, separarão-se as águas do Jordão. Assim essas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel, para que isso seja por sinal entre vós. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam essas pedras? Escute, Deus tira o povo de Israel do Egito, leva para o deserto. O desejo de Deus era atravessar o deserto em 40 dias e entrar na terra prometida, Canaã. O povo ficou preso ao passado. Deus disse: eu não posso colocar este povo lá dentro. É um povo liberto, com alma e espírito de escravo. Eu libertei eles, mas eles não são libertos em seus modelos mentais, em seu pensamento. Todos nós temos modelos mentais em todas as áreas. A forma como a gente age no casamento, a forma como a gente age com dinheiro, a forma como a gente age na igreja, no namoro, no trabalho, é um modelo mental que foi criado desde a nossa infância. E se nós temos um modelo mental errado, agimos errado. Vem de uma família desestruturada, separou. Por que você separou? Porque você não amava? Não, amava, mas era o seu modelo mental que foi criado lá atrás. Então nós precisamos mudar os nossos modelos mentais. Deus tira o povo dali, e quando tira, traz aqui para o deserto, para poder entrar. O povo estava preso, o modelo mental deles era de escravo. O que Deus faz? Precisa mudar a mentalidade desse povo, mas o povo não queria. Então Deus toma uma decisão, porque a mudança de um modelo mental, ela acontece instantaneamente, ou ela acontece com a prática ao longo do tempo. Deus deixa eles 40 anos e não 40 dias, até toda aquela geração morrer. E uma nova geração cresceu, vendo Deus trazer maná todos os dias, chover codorna, tirar água da pedra. Uma geração que cresceu, vivendo no dia a dia o milagre. Era um novo modelo mental. Então o deserto foi para uma mudança de mentalidade. Está me acompanhando, sim ou não? Sim ou não? Agora entenda o que eu vou te dizer. Um trauma, ele muda a tua mentalidade instantaneamente. Você está dormindo, toca o telefone. Naquela época que existia telefone, né, aqueles fixos. Aí você levanta, vai lá, pega o telefone: alô, você é fulano? Sim, sou. Você é filha de fulana de tal? Sim, é minha mãe. Nós estamos aqui no hospital com ela, eu gostaria que você comparecesse. O que aconteceu? O que aconteceu? Ela sofreu um infarto, ela está aqui, e você já sabe que ela morreu. Todas as vezes que tocar o telefone, pode ser de dia ou de noite, seu coração vai disparar. O que é isso? Tocava o telefone, você achava legal, era um filho, era o marido, era uma amiga querendo conversar. Agora toca o telefone, mudou o seu modelo mental. Ou seja, o trauma muda o seu modelo mental de forma instantânea. E olha o que Deus faz. Lá no deserto vocês passaram por um trauma, e isso mudou o modelo mental de vocês. Agora vocês estão prontos para no futuro entrar na terra prometida, terra que mana leite e mel, terra de abundância. Não vão ser escravos, proprietários, casa própria, agricultores, criadores. Vocês vão prosperar, constituir família, vão viver em abundância. E aí quando eles foram atravessar o Jordão, Deus disse: no meio do Jordão, pegue pedras que não existem nesse ambiente, só existe lá. 12, grande. Do lado de fora,
construa um monumento. Por quê? Para que este monumento sirva para vocês como um memorial. Que memorial? Deus nos fez passar por um trauma chamado deserto, que mudou a nossa mentalidade de escravo para livre. E hoje podemos desfrutar. E quando seus filhos perguntarem: pai, o que é isso? Conte a eles sobre o trauma do deserto, que mudou a mentalidade de escravo para livres. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Todo trauma que você passou na sua vida, ele pode te jogar dentro de uma jaula e te escravizar. Mas todo trauma, ele pode mudar o seu modelo mental para um modelo mental de sucesso. Ei, tem gente que passou traumas vendo seu pai e a sua mãe, vendo a sua família sofrer com falta de dinheiro. Esse trauma pode te colocar em uma prisão, mas ele pode te alavancar, e nunca você será uma pessoa sem dinheiro, endividada ou com problemas, porque aquilo mudou o seu modelo, sua forma de ver dinheiro. Eu terei muito nessa terra. Os traumas, eles podem ter destruído o casamento dos seus pais, dos seus avós, dos seus tios, mas é este trauma que pode criar em você uma nova mentalidade. Eu serei o melhor marido, eu vou ser o melhor pai, eu terei uma família sacerdotal sobre essa terra e vou pagar um preço por ela. Ei, você decide se os traumas vão te levar a afundar ou vão mudar o seu modelo mental de escravo para herdeiro. Eu estou profetizando aqui que todo trauma que trouxe prisão, cadeia na sua vida e te escravizou, essa noite este trauma será mudado, o seu modelo mental, e de escravo se tornará herdeiro de todas as promessas de Deus. Por favor, levanta a sua mão mais alto que você puder e diga: não importa quais foram os traumas do meu passado, sou herdeiro de Deus, co-herdeiro em Cristo, e eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. O meu futuro será de vitória e não de fracasso. Para quem é essa palavra? Seu passado não determina seu futuro, sua biografia não escreve o teu futuro. Querido, seu passado, ele está carregado de coisas boas, para estabelecer um futuro próspero. Guarda o que eu vou te dizer. Quando você passa por frustração, quando você passa por perdas, quando você passa por traumas, isso gera dentro de você uma personalidade forte, um desejo de conquistar, uma mudança de mentalidade, e isso te levará ao sucesso e à prosperidade. Levanta a tua mão para o lado não, meu lado é o de lá. Tá, levanta para o lado de lá e diga: o meu passado, ele não tem poder de determinar o meu futuro, porque tudo que é de bom e tudo que é de ruim, eu vou transformar em uma alavanca para construir o futuro que eu sonho, porque eu tenho promessa de ter um futuro brilhante, de sucesso e de prosperidade. Esse sou eu, em nome de Jesus. Meu Deus do céu! Quem é o Batman? Não é um herói, é um super-herói. Nasceu do quê? De um trauma. Viu o pai e a mãe morrer na frente dele, ficou sozinho, órfão. E foi esse trauma que, ao invés de ser um coitadinho, virou um super-herói. Quem que é super-homem? Perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o mundo dele, perdeu tudo. E fez dele o quê? Fez dele alguém que desejou conquistar. E ele conquista toda a humanidade. Ele não é um herói, ele é um super-herói. Quem que é o Homem-Aranha? Frustração em pessoa. A menina que ele gostava, não gostava dele,
viu o tio, nem era criado pelo pai, pela mãe, pelo tio, veio o tio morrendo, vive com uma velhinha dentro de uma casa, trabalha entregando pizza, tirando foto, e o que fez a frustração na vida dele? Guarda o que eu vou te dizer, tudo isso é história de quadrinho, mas são histórias criadas por homens que estudaram a profundidade da psicologia da mente humana, e eles sabem que trauma, perda e frustração tira alguém da mediocridade humana e coloca essa pessoa em uma posição de sucesso, vitória e grandeza sobre a terra. A decisão é sua. Se você quer viver como coitadinho por causa das perdas, dos traumas, das frustrações do passado, viva. Mas se você quiser pegar ela e se tornar um super homem, uma super mulher de Deus, está nas suas mãos, porque o maior poder do universo habita dentro de você. Eu quero terminar com esse texto, o apóstolo Paulo. Eu acho interessante que em 2 Coríntios, no capítulo 11, ele fala sobre o que ele viveu e o que ele passou. Um apóstolo. E olha só como foi. São ministros de Cristo. Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalho, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei dentro do abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos, fadigas, vigílias, muitas vezes em fome, em sede, em jejum, muitas vezes em frio e em nudez. Romanos capítulo 8, versículo 37, ele diz: mas em todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Se coloque de pé, querido, ouça o que eu vou te dizer. Não importa como foi o seu passado. Pastor, semana passada o senhor pregou sobre o conhecimento que o passado traz, sobre o discernimento que o passado traz, sobre as experiências que o passado traz. Eu achei que o passado era só isso. Eu achei que essas coisas ruins a gente tinha que enterrar. Perda, frustração e trauma é muito maior e mais importante do que tudo isso que eu falei. Por quê? Te dá caráter, desejo de conquistar, muda sua mentalidade. Eu sou assim, pastor, o senhor não sabe de onde eu vim. Meu pai e minha mãe brigavam, minha mãe esfaqueou meu pai deu um tiro na cabeça da minha mãe, eu nunca consegui ter família. Não tem porque não quer, não tem porque não decidiu ter, porque você é a pessoa na face da terra que tem a maior condição de ter a melhor família do mundo, porque você já sabe o que é uma família ruim. Entendeu ou não entendeu? Eu não desejo a ninguém perdas, eu não desejo a ninguém a frustração, eu não desejo a ninguém os traumas, mas são eles que fizeram dos homens medíocres e comuns super homens, valorizados, honrados, família, prosperidade, pessoas que deram certo na vida, porque conheceram o lado ruim da moeda e decidiram viver o lado bom. Coloque a mão no teu peito e diga: em todas essas coisas que eu passei na minha história, eu posso ser mais que vencedor, por meio daquele Jesus Cristo de Nazaré, que me amou e transformou a minha história.
As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, e hoje as oportunidades eu vou agarrar, porque 2023 é o ano do posicionamento, e este ano serei grande, próspero sobre esta terra, em nome de Jesus. Para quem é essa palavra? Para quem é esta palavra? Queridos, são as suas decisões no presente que vão determinar o teu futuro. Teu futuro é uma página em branco, você que escreve ela. Foi difícil lá atrás? Você aprendeu. Perdeu? Aprendeu. Frustrou? Aprendeu. São esses aprendizados que te ensinam a ser valente, firme de caráter, muda a mentalidade e vai viver uma vida próspera nessa terra. Amém? Amém.